Oi, pode chegar, esse é o podcast Portal do Agora. Não é casa da mãe Joana, mas eu compreendo que o seu tempo de se autoconhecer e de se desenvolver é único. Por isso, o Entre e Sai aqui está autorizado. O portal nunca fecha. Muito prazer, meu nome é Ana Soares, estou jornalista, artista e terapeuta integrativa. Te convido a conferir a apresentação completa deste podcast, o propósito dele e saber um pouco mais sobre mim no episódio 0. Esse podcast é composto por séries com novidades toda semana aos domingos. Este é o episódio 27, capítulo 26, Centro Cerebral. O centro cerebral, localizado entre as sobrancelhas, conhecido como chakra frontal ou terceiro olho, é o mais importante dos centros inferiores. É o secretário executivo, o auxiliar fiel do centro coronário. Atua responsabilizando-se pelas percepções, pelas atividades da inteligência e pelo controle da produção das glândulas endócrinas. Intermediário entre o coronário e os demais centros, dirige todo e qualquer encargo do córtex encefálico. O coronário mantém-se na posição de centro da mediunidade intuitiva. Já o cerebral, pelo seu magistral governo sob a epífise, centraliza os poderes psíquicos da vidência e da audiência, psicofonia e mediunidade escrevente, desdobramento e pictografia. Suporte luminoso da cultura e da arte desenvolveu-se nos milênios de lutas trabalhosas, laboriosas da humanidade. Hoje, nas sociedades tecnicistas da modernidade, adquiriu relevância e sua atuação hipertrofiada na ausência dos valores da fé e dos sentimentos gera angústia, negação e doenças. Diante deste centro de força que coroa as conquistas da inteligência, observamos que Jesus, antevendo os desastres da ciência sem fé, nos orientou para que nos apegássemos à verdade, que liberta, para que os triunfos da inteligência não nos apartassem da sabedoria simples da vida. E, neste sentido, podemos dizer que ver e ouvir, perceber e raciocinar são faculdades que secundam o desenvolvimento da alma, mas que, se unilateralizados pela exclusão da fé, continuaremos ainda desprovidos da sabedoria que, significando a aquisição das leis divinas, representa os interesses da libertação. Hoje, através do Dr. Henrique, nós falamos muito sobre o chakra frontal. E eu vou trazer aqui alguns comportamentos que podem gerar a partir do desequilíbrio desse centro de força do nosso corpo, que é o sexto chakra, ou terceiro olho. Ele em desequilíbrio pode gerar ceticismo, materialismo excessivo, aquelas pessoas que são muito preocupadas com seus bens materiais. Nada pode quebrar, nada pode estragar, nada pode ficar sujo demais, nada pode ser usado como objeto de brincadeira. Tudo tem que estar muito no seu lugar, organizado. Cuidado é um jeito obsessivo, tá? Disso, de cuidar dos seus bens materiais como se eles estivessem acima de qualquer coisa, inclusive das relações, da importância das pessoas, da importância de si próprio. Uma pessoa bate o carro e a primeira pergunta e como que o carro tá? E não assim, você se machucou, como você ficou? Leva também ao excesso de preocupações na vida, não saber lidar com limites, né? Impor limites diante da vida, impor limites diante das suas relações. Leva também a um excesso de negatividade, a pessoa que está sempre reclamando, sempre vendo o pior
o pior do que é dito, tá compartilhando sempre uma notícia ruim, consome muito esse tipo de conteúdo, né? Notícias de jornais e tudo. 90% do que passam nos jornais são coisas negativas, porque esses meios de comunicação massificados, eles retroalimentam o caos, a discórdia, gera muito interesse público, infelizmente, coisas ruins, sensacionalistas. Leva também a pessoa que está em desequilíbrio com esse chakra, ela sente muita raiva do mundo, tem um sentimento de revolta diante da própria vida, futilidade, a pessoa tem comportamentos fúteis, é muito raso o seu pensamento, o seu comportamento, sua forma de enxergar as coisas, sempre vinculado a não reflexões, sabe? Essa pessoa também tem dificuldade em viver a própria vida, né? Ela tem uns escapes, ela acaba se distraindo muito, perdendo muito tempo, vamos dizer assim. Tem também uma excessiva visão racional e lógica de tudo. Tudo tem que ter uma comprovação, uma explicação, uma justificativa. A pessoa é movida por esse senso de certeza. Ela precisa ter certeza diante das coisas. Então, isso é o que gera desequilíbrio nos comportamentos. Agora vamos falar sobre algumas doenças que podem ser geradas a partir do desequilíbrio também do sexto chakra. A pessoa tem incapacidade de visualizar e compreender conceitos mentais. São pessoas que têm dificuldade de foco, elas têm pensamentos compulsivos. A cabeça não para. Está sempre sendo levada a uma preocupação, né? Se ocupar previamente de algo que ela não pode resolver, em geral. Então, isso causa ansiedade, né? Porque é viver o futuro. Ela também tem incapacidade de pôr ideias em prática. Ela tem muitas ideias, mas não consegue materializar. O desequilíbrio desse chakra influencia a função de todas as outras glândulas. Isso é um problema, né? Porque a gente vê que são 7 centros de força, 7 vórtices de energia, 7 chakras. Isso tudo que eu tô falando é a mesma coisa. Um influencia o desequilíbrio de todos os outros. É esse, o sexto chakra. Porque ele está muito vinculado ao mental, né? Ao racional, ao cérebro. E a mente, quando não está a serviço da consciência, ela é um agente do caos. Ela está a serviço da personalidade encarnada, que se acha melhor que o todo. É um senso individualista de ser. Ele em desequilíbrio também gera dores de cabeça, sinusite, confusão mental, dificuldade de concentração, memória ruim, otites, hiperatividade mental, que é isso que eu falei dos pensamentos compulsivos. Para equilibrar o sexto chakra, a gente precisa respirar com consciência, tá dentro do nosso centro, do nosso corpo, ancorados no que a gente precisa fazer ao longo do dia e sempre exercendo a capacidade da meditação. A meditação não é só sentar, cruzar as pernas, fechar os olhos, respirar e ficar ali observando você mesmo. Isso funciona? Claro que funciona. É um exercício também precisa ser feito. Mas a gente precisa exercitar a meditação, que é esse alimentar, né? Valorizar e alimentar esse observador, que é a consciência, ao longo do dia todo. Não é só no período de meditação que você cruzar a perna. Se eu não estou com o observador atento, fiscalizando, vigiando eu mesma, eu estou distraída à mercê de qualquer interferência que possa controlar as minhas ações, os meus pensamentos e os meus sentimentos, porque é assim que funciona. Então, se eu não estou presente, eu estou alimentando alguma interferência. Alguém se alimenta da minha energia diante da minha própria distração. Então, equilibrar esse chakra, tendo mais foco e presença, sendo movidos por nosso coração, pela nossa consciência, deixando os nossos sentimentos vir, não abafando eles diante do que acontece, mas observando eles, para que eles se manifestem em pura luz, para que eles não se manifestem em desastre,
Entende? Quando você reage às situações que acontecem em você, você está manifestando o caos. Então, o foco aqui não é reagir, é responder. E às vezes a resposta está no silêncio. Às vezes o silêncio é a melhor resposta que a gente pode dar para a gente, para o outro, para alguma situação. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê então na semana que vem. Na semana que vem, falaremos sobre mediunidade e vida. Se fez sentido para você ouvir, não deixe de compartilhar esse post com seus amigos profundos que se interessam também por esse tipo de conteúdo. No @Portal do Agora, pelo Instagram ou no site, você consegue acessar outros conteúdos com a mesma temática. Lembrando, nossos episódios estão disponíveis aqui no Spotify todos os domingos às 10 da manhã. Minha gratidão, com afeto, Ana.